coração. Senhor para os irmãos. Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para nós é uma alegria muito grande retornar a esta casa. Convite do nosso amigo, pastor Daniel. Pastora, não memorizei o nome da senhora. Pastora Maria de Fátima, pastor Robson e toda a igreja. Robson de Souza. Glória a Deus. E toda a igreja do suporte. E hoje vem a minha companheira. Fica em pé, Ana. Essa aí é a minha esposa. Glória a 25 Deus. anos. Ela está me apoiando. Bendito é o nome de Jesus. 25 anos ela cuidando de mim. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, primeira carta ou epístola de Paulo à igreja que estava edificada na cidade de Tessalônica, no capítulo de número 5, versículo bastante conhecido, versículo de número 17. Nós estamos aí na campanha e hoje é sobre a necessidade da oração. E Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, diz: orai sem cessar. Amém? Tomai os assentos, meus irmãos. Prometo aos irmãos que nós não seremos muito extensivos no estudo, como o pastor Daniel pediu para focarmos no assunto da oração em forma de um estudo. Assim nós o faremos. A nossa preocupação hoje não é que venha a igreja de Jesus dar muita glória ou falar em línguas estranhas. A nossa preocupação é que ao sairmos daqui, a palavra de Deus permaneça falando no seu coração, falando na sua mente. Esse é o intuito dessa campanha, é lançar a palavra no profundo do nosso coração, da nossa mente, para guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E é bem verdade que hoje os dias são muito diferentes, muito diferentes. Eu lembro quando, no início da minha fé, no início da minha conversão, a igreja era diferente. Estou falando diferente em muitos sentidos, e principalmente no sentido da oração. Era totalmente diferente. No início da nossa fé, os cultos mais frequentados era justamente o culto de oração e ensino da palavra de Deus. Tínhamos que ir mais cedo para o culto, porque corríamos o risco de chegarmos lá na igreja e já não ter mais lugar para dobrar o joelho e orar, porque os irmãos iam para a oração. Quantos batismos com o Espírito Santo presenciamos através da oração? A igreja orando e Jesus batizando com o Espírito Santo. Glória a Deus. E a igreja, irmão, a igreja de Jesus precisa ter uma vida de oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Aí nós vamos nessa noite falar um pouquinho de oração.
um pouquinho, porque não dá tempo de falar tudo, até porque nós não sabemos tudo. Mas aquilo que der tempo de falarmos, nós iremos passar para a igreja. Qual é o modelo da oração? Existe algum modelo da oração? Existe um modelo da oração. Glória a Jesus. Jesus, ele ensinou o modelo da oração, a oração dominical. Quando ele disse: quando você orar ao Pai, você vai orar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Então essa é a oração modelo. Então observe que o Pai Nosso não é uma reza, o Pai Nosso não é uma ladainha, o Pai Nosso na verdade é um modelo, é uma oração esboçada. Viu, irmãos? O Pai Nosso é uma oração esboçada. Observe que quando Jesus ensina, ele disse assim: ó, quando vocês orar, você vai orar assim: Pai Nosso. Por quê? Por quê? Porque segundo a história, os rabinos que traduziam os originais, a história diz que os rabinos, eles tinham que pronunciar em alta voz aquilo que eles estavam escrevendo, era obrigatório, era necessário. Mas a história diz que quando chegava na palavra Deus, ou Javé, ou Iavé, eles calavam-se, eles ficavam mudos, eles emudeciam. Por quê? Porque eles tinham Deus como um ser tão santo, e Deus realmente é um ser tão santo, que ele, por ser tão santo, jamais poderíamos pronunciar até mesmo o seu nome. Mas Jesus muda isso. Jesus disse: quando você orar, você vai orar assim, ó: meu Pai, Deus, o Senhor é o meu, eu sinto ele aqui, Deus, o Senhor é o meu Pai, eu sou teu filho. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Então o início da oração é essa. É essa. O início da oração é o que? Quando nós dobrarmos os joelhos para orarmos, falar: Deus, sou teu filho, eu estou aqui, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Aí você vai falando aquilo que o Espírito Santo vai direcionar você a falar ao Pai. Glória a Jesus. E aí diz assim: seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas a sua vontade. Então, irmão, você vai observar o Pai Nosso nos ensinando como nós devemos iniciar uma oração, e no início de uma oração. Então veja que a oração, ela tem um modelo, ela tem uma fórmula de você iniciar a conversa, o diálogo com Deus, através da oração que Jesus ensina. Então observe que existe alguma maneira de orar a Deus. Para alguns só pode orar ajoelhado. Será que só pode orar ajoelhado? Não tem maneira. Você pode orar ajoelhado, você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar de pé, mas o importante é você ter uma vida de oração. Isso é que é importante. O importante é orar ao Senhor. Agora, irmãos, por que orar? Há uma necessidade. Nós somos necessitados de oração. O que é oração? Oração é um diálogo. A oração é uma conversa com Deus. É um diálogo. Ou seja, é você vai orar a Deus. Você pode chegar, você vai orar a Deus, você pode dizer: Deus, eu vou sentar aqui na minha cama, que é a sua cama. Senta aqui comigo, Deus. Eu quero falar um pouquinho com o Senhor. Aleluia. O Senhor está me vendo, pois nada foge do teu olhar. O Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor sabe o que eu estou passando. Talvez algumas questões
por causa de mim mesmo, outras por outros motivos. Mas Deus, vamos conversar um pouquinho. Isso é oração, irmão. A oração é você falar com o teu Criador. A oração é você falar com Deus. Isso é oração. Viu, irmãos? Por que Jesus morreu na cruz? Os irmãos sabem por quê? Por que Jesus morreu na cruz? Qual foi o maior motivo de Jesus ter morrido na cruz? Pelo nosso pecado, pela nossa salvação. Nossa Deus. Qual foi o maior motivo? Devolver ao homem a comunhão com o seu Criador. Foi o maior motivo. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que antes do homem pecar, Deus todo dia, na virada do dia, ou seja, por volta das 6 horas da tarde, na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden. Deus descia para conversar com Adão, para dialogar com Adão. Deus, ele tinha esse prazer de descer. Deus descia literalmente em forma teofânica, ou seja, em forma de um homem. Deus descia todos os dias para conversar com Adão. Por quê? Porque esse era a alegria de Deus, era o prazer de Deus conversar com a sua criação. Nossa Deus. Oh, aleluia! Nossa Deus. Mas aí, através da desobediência do homem, o homem perdeu essa dádiva. É verdade. Aí vem Jesus. Agora você observa que Deus, ele tentou de todas as maneiras possíveis devolver essa comunhão para o homem. Viu, irmãos? Só que todos os homens falharam. Então vem agora, a Bíblia diz que na plenitude do tempo vem Jesus. Nossa Deus. Jesus vem para realizar aquilo que o Pai já havia determinado. Então Jesus, ele tinha que verter o seu sangue. Jesus tinha que morrer na morte de cruz. Para quê, irmãos? Para que Deus voltasse a ter comunhão com a sua criação, o homem. Então observe, irmãos, que Deus, ele tem prazer de conversar conosco. Nossa Deus. Viu, irmãos? Então é por isso que nós temos a necessidade de orar. Por quê, irmãos? Porque é onde nós vamos tendo a proximidade com Deus. Nós vamos conhecendo Deus. Através da oração, Deus vai se revelando a nós. Através da oração, Deus vai revelando a nós o seu projeto. Aleluia! Glória a Deus! Agora você observa, principalmente quem saiu do mundo. Quem saiu do mundo, que não nasceu no lar cristão. Quantos aqui dentro do mundo? Dentro do mundão? Levante a mão. Quantos? Eu também, a minha está levantada porque eu vim de lá. Glória a Jesus. Aleluia. Viemos do mundo. Então veja bem, irmãos, você observe bem. Você quer ver uma coisa? Quando nós deixamos de orar, quando nós começamos a deixar de orar, nós começamos, sabe o que, irmãos? A receber o velho homem, a velha natureza. Porque quando nós deixamos de orar, nós vamos se distanciando de Deus. Aleluia. Quando nós deixamos de orar, nós vamos se esvaziando-se de Deus. Quando nós deixamos de orar, as coisas do mundo começam a ter mais valor na nossa vida. Quando nós deixamos de orar, nós começamos a ficar novamente violento. Quem era briguento, começa a voltar a ficar violento, agressivo. Mas quando nós começamos a orar, nos aproximamos de Deus, ficamos cheios de Deus. Aleluia, glória a Deus, ficamos mais mansos, mais quebrantados, porque a oração quebranta. Viu, irmãos? Uma vida de oração cheia do Espírito Santo transforma o homem. Lembra do dia de Pentecostes? Lembra da história de Pedro? Pedro era terrível. Pedro era terrível. Glória a Jesus. Pedro, irmão, ninguém queria andar com Pedro, a não ser João, que era mais calmo, mais branco, o apóstolo, o amor. Mas ninguém queria andar com Pedro. Por quê? Porque o negócio de Pedro era da espada. Glória a Deus. O negócio de Pedro era da violência.
ó, vamos para Jerusalém. Vai orar lá em Jerusalém, fica lá. Porque do alto serás revestido de poder. E eles tiveram que ir buscar o Espírito Santo. E através da oração. E passa-se um dia, 2 dias, eles orando. Quase cerca de 120. Né? Orando, clamando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, nada. Sinal nenhum. Aí Pedro, que já era bravo, Pedro disse: eu vou embora daqui, João. O mestre falou que vai descer o Espírito Santo, mas até agora não chegou nada aqui, até agora não aconteceu nada, eu vou embora daqui. Calma, Pedro. O mestre falou, vai se cumprir, rapaz. Fica aí tranquilo, ora, dobra o joelho aí, rapaz. Vamos orar mais. 5 dias, 6 dias, 8 dias, 9 dias e nada. Pedro de repente fala: estou indo embora mesmo. 9 dias aqui, orando, quem sabe jejuando, e nada acontece. Calma, calma, Pedro. O mestre não falou? Fica tranquilo. No 10º dia, todos que ali estavam, todos foram cheios do Espírito Santo. Uma vida de oração é uma vida cheia do Espírito Santo. Por que orar, irmãos? Para ser cheio do Espírito Santo. E aí, irmãos, o homem é transformado, o homem é mudado. Parece que eu vejo o Pedro agora ficando em pé, cheio de Deus. E João agora vai acalmá-lo, pensando que ele está ainda na natureza humana dominando ele. E João diz: calma, Pedro, o que você vai fazer? Você não vai arrancar a orelha de outro homem não, né, Pedro? Não, João, peraí, ó, a espada já está lá, não me serve mais. Porque, oh, eu sinto Deus, o homem cheio do Espírito Santo e de vida de oração, as coisas do mundo para ele não tem valor. Ele não vai guerrear com a arma do mundo, com as armas naturais. A arma dele é a oração, é a consagração, e é Deus que vai guerrear e pelejar por ele. Louvado seja o nome do Eterno. Por isso que temos que ter uma vida de oração. Glória a Deus. Porque o crente cheio da vida de oração, irmão, ele não é violento não, ele não é agressivo não, ele não é briguento não. Ô, irmão, tem tanto crente aqui, não tem, mas por aí tem tantos crentes briguentos, irmão, que o negócio dele é no tapa. Jesus, Falta de oração, irmão. glória a Deus. A igreja é diferente. Aí João tenta acalmar, pensando que está acalmando Pedro, Pedro fica tranquilo. Mas o que você vai fazer? Você não está acostumado, o que você vai fazer? Eu tenho que sair no meio desse povo. Para quê? Eles precisam ouvir. Glória. Eles precisam saber quem é Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Isso é o homem de oração. É um homem cheio do Espírito. Glória a Deus. Aí quando nós oramos, o céu se abre. Deus manifesta a sua glória. Viu, irmãos? Aleluia. Como nós vamos ter experiência com Deus se nós não oramos? Se nós não temos prazer da oração. Agora, oração, irmãos, é alimento. Como já tem um hino da Cassiane que diz: oração é alimento. E é verdade. Oração é o alimento do crente. Então observe que você vai começar devagar, fica tranquilo. Quem não tem ainda essa vida de oração, fica tranquilo. Você vai começar orando 1 minuto, talvez, 2 minutos, vai aumentando, 3 minutos, 5. Daqui a pouco você está orando meia hora sem perceber, 1 hora sem notificar-se. Aleluia! Daqui a pouco você está orando 2 horas. O céu vai se abrindo para você. Deus vai entrando com tanta providência na sua vida. Vai cair tanta bênção que você não sabe nem de onde vem. Mas é por causa da tua oração. Aleluia. E aí tem aqueles que talvez já tenha até desistido de orar. Tem crente que já desistiu de orar. A bênção está demorando demais. Você lembra de Israel? Israel estava preso, cativo no Egito. É verdade. Sabe quantos anos Israel orou a Deus, irmão? Glória. Para Deus ouvir a oração. Não estou dizendo que vai levar todo esse tempo, mas era Deus provando Israel. Sabe quantos anos? 40 anos orando, clamando para Deus tirá-los do Egito. Foram 40 anos para Deus ouvir. Mas eles estão orando, não desanimaram não.
Aí, irmãos, Deus ouve a oração de Israel. Aí Deus pega Moisés. Deus chama Moisés. Leva Moisés lá para o deserto para apacentar ovelhas de Jetro, seu sogro. Quantos anos Moisés ficou apacentando as ovelhas? Quem lembra? 40 anos. Quem respondeu a pastora? 40 anos. Com mais 40, pastora? 80 anos para tomar posse da bênção. Mas não deixaram de orar. Oh, aleluia! Às vezes nós achamos que um ano está demorando, que 2 anos está demorando, que 3 anos está demorando. Você não vai esperar 80 anos, não sei quantos anos vai ser, mas não vai ser 80. Mas se você perseverar na oração, você vai tomar posse da bênção e das promessas de Deus sobre a sua vida. Por isso que Paulo disse: orai sem cessar. Aleluia. É necessário uma vida de oração. Nossa. Minha esposa veio hoje. Aí não é para render com ela jamais. Mas nós pastoreávamos em Faxinal, no Paraná. Era uma igreja pequena, um pouquinho maior do que essa. Poucos crentes. A receita era muito pouca. Nós vivíamos na época do altar. Era uma vida sofrida. Mas Deus fez muita coisa ali. E a minha esposa ficou gestante. Aí veio a nossa primogênita, nossa menina Priscila. A minha esposa deu engordadinha, mas ela era magrinha, ela tinha bastante roupa. E aí um dia, depois do culto, ela veio falando: né? Você anda todo bonitão aí, de terno novo, não sei o quê, e eu não tenho roupa para vestir. E você tem que dar um jeito, porque ela engordou um pouquinho e foi perdendo as roupas. E ela foi falando. E mulher, quando dá para pegar para falar, fala. Eita Jesus! E eu fui clamando no Espírito, falando com Deus. E ela falou: você tem que dar um jeito. Porque eu sou o quê? Eu só tenho uma saia. Jesus, o que eu vou falar para essa mulher? E ela falando, e eu orando no Espírito, e falando: Jesus. Jesus é bom demais, irmão. Aleluia. Mas Jesus me deu uma saída fantástica. Aí eu olhei para ela e falei: Ana, você trabalha para quem? Olha o que o Espírito Santo me ensinou. Na hora. Você trabalha para quem? Ela disse: eu trabalho para Jesus. Então vai reclamar para Jesus. Eita! Até hoje, irmão, está ela aqui, ó. Até hoje, o céu é testemunha. Eu nunca perguntei se ela foi orar, mas ela foi. Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque eu não me recordo se foi no outro dia ou foi 2 dias depois. A irmã Olívia do Espírito Santo foi lá, comprou um corte de pano para a filha dela, para Raquel. A Raquel não gostou, mas não era para a Raquel, era para a irmã Ana. E aí a Raquel não gostou, disse: eu não quero esse pano não. E aí a irmã Olívia do Espírito Santo, que já estava no Senhor, disse: mas e agora? Eu vou dar para quem isso aí? O Espírito de Deus falou: leva para a irmã Ana. É para a irmã Ana. Aleluia. Passou outro dia, ela foi lá e comprou um outro corte de pano. A irmã Olívia para a filha dela, para a Raquel. A Raquel também não gostou. Leva para quem? Leva para a irmã Ana. Aí. Eu acho que ele foi uns 5 ou 6 cortes de pano seguidos que a irmã Olívia foi levando para a irmã Ana. Em menos de uma semana, a irmã Ana já tinha mais roupa do que eu. Oh, aleluia! Porque os cortes iam chegando, nós ia mandando fazer. Os cortes iam chegando, nós ia mandando fazer. Era mais barato mandar fazer do que comprar um corte de pano. Mas Jesus entrou com a providência. Mas por causa do que, irmãos? Vida de oração. Mas vamos parar por aí, irmão. Ainda nessa igreja nós pastoreando. E numa quinta-feira, amanheceu o dia. Aí nós fomos tomar o nosso café. Eu e a irmã Ana. A nossa mesa era uma mesa pequenininha. Acho que era mais ou menos 60 por 60 ou 50 por 50 de madeira bruta, pintada de branco. E as cadeiras eram 2 banquinhos redondinhos. Quem tem algum nordestino aqui? Tem algum nordestino? Você sabe o que é tamborete? Então, tamborete. Quem sabe o que é tamborete além deles? Aqueles banquinhos redondos de madeira. Era 2 banquinhos daquele, tamborete.
E eu falei para ele aí, irmãos, e eu procurei nos bolsos dos paletós meus, na época, 5 centavos, para comprar um pão francês, um filãozinho. Parti no meio, ela comia metade e eu metade. E eu falei para ela, vai fazer o café? E eu achei 5 centavos. Eu falei, vai fazer o café, que eu vou ali buscar o pão para nós tomarmos o nosso café. E aí, sabe o que era o nosso café? Chá de folha de laranja. Chá de folha de laranja. E aí, quando chegou a noite, ela foi dirigir o culto na quinta-feira, culto das irmãs. E eu não fui para o culto. Ela falou, você não vai? Eu falei, não vou. Eu vou ficar em casa. E ela foi dirigir o culto. E eu dobrei o joelho em casa. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Deus, eu posso passar fome. A minha esposa não, Deus. O Senhor pode mandar aqui na minha casa. O Senhor pode mandar pão com feijão, com pão com manteiga. Fui pedindo pão com aquilo, mais isso, mais isso, mais isso. E quando eu estava terminando de orar, eu disse, Deus, e Deus faz isso para mostrar que Ele nos ouve, irmãos. Por isso há necessidade de orarmos a Deus. E eu falei, Deus, eu estou com vontade de comer 2 coisas, Deus. Eu estou com vontade de comer mandioca e torresmo, Deus. Manda, aleluia, glória a Deus. E enquanto ela está dirigindo o culto, eu estou em casa orando a Deus. A irmã Ana chegou do culto e ela olhou para mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, por quê? Seus olhos estão vermelhos? Eu falei, eu estava orando a Deus, estava falando com Deus, chorando nos pés de Deus. Mas o que você estava orando? Eu disse, não tira da mão dele não, deixa lá, ele vai cuidar. Aleluia, vem agora a madrugada, quando chega perto de amanhecer o dia, agora na sexta-feira, desce um anjo lá na casa da irmã Judite, que era vice da irmã Ana, e o anjo vai lá e puxa a coberta. Puxou a coberta, ela acorda, e uma voz disse para ela, vai ao mercado, faz uma compra para o teu pastor na terra, porque ele está precisando. Aleluia, glória a Deus. Amanhece o dia, ela acordando, ela fala para o seu esposo João Grosso e disse, João, precisamos ir ao mercado fazer uma compra para o pastor. O anjo me acordou hoje de madrugada e disse que nós temos que fazer uma compra. E eles foram ao mercado, compraram. Quando vai saindo no mercado, o Espírito de Deus visitou ela e disse, está faltando 2 coisas que ele me pediu. E o que é, Senhor? Está faltando o torresmo e a mandioca. Leva torresmo e mandioca. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do eterno Deus. Quem tem uma vida de oração, aleluia, jamais vai ser decepcionado pelo Senhor. O Senhor vai lhe ouvir, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai providenciar. Pode ter certeza disso. Aleluia, não vai ter inferno, não tem demônio que vai deter a bênção na vida daqueles que oram a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Poderíamos enumerar tanto testemunho, não para me engrandecer, irmãos, para acrescentar um pouquinho mais a sua fé, para ter uma vida de oração. Aleluia. Glória a Deus. Foram muitas coisas que Deus fez e ainda faz na nossa vida. E ainda somos falhos, irmão. Aleluia, às vezes somos ingratos. Ontem eu estava dando o estudo no seminário e eu disse que muitas das vezes somos ingratos. Glória a Deus. Aleluia, que só sabemos pedir. Nós pedimos tanto e agradecemos tão pouco, irmão. E às vezes quando não acontece, murmuramos. Outros até desviam. Esquece. Aquele que vive uma vida de ingratidão, esquece o que Deus fez ontem. Nós glorificamos a Deus não é por hoje. Você não vai glorificar a Deus por hoje, jamais. Você vai glorificar a Deus pelo ontem, pelo passado. Você amanhã, se nós estivermos aqui, você vai glorificar a Deus por esse culto hoje. Aleluia, que palavra, que culto, que glória. Sabe por quê? Porque nós glorificamos a Deus pelo passado. Então, se hoje estamos na prova, nós temos que olhar que ontem o Senhor nos abençoou.
Se nós já estamos passando por vendavais, nós temos que lembrar que ontem nós não tínhamos nada. Quem éramos nós? Aonde estávamos nós? Aleluia! Hoje quem somos? Aonde estamos? Louvado seja Deus! Bendito é o nome do Senhor! Glória seja dada ao nome do Eterno! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! E mesmo sendo muitas das vezes ingratos, o Senhor tem nos abençoado. A Bíblia diz: e vós sendo maus, sabeis ofertar dádivas preciosas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus, Ele vos dará o Espírito Santo àquele que vos pedirem. Vida de oração. Aí nós vamos ver os apóstolos, a igreja primitiva. Aleluia, porque conquistaram tanto. Aleluia, porque cresceram tanto. Aleluia, porque tinha uma vida de oração. De oração. Esses dias atrás, aliás, ontem, lá no seminário, nós falamos a respeito de um dos heróis da fé. Eu não sei se os irmãos já viram um livro chamado Heróis da Fé. Glória a Deus. Um dos heróis da fé, até me foge o nome dele. Ele chegou numa determinada cidade, e nessa cidade já fazia muitos anos que não tinha uma salvação de almas. Há muitos anos não tinha salvação de almas, não tinha batismo com o Espírito Santo. A igreja estava morta. E ele foi convidado para fazer uma semana de campanha. E o primeiro dia de campanha não aconteceu nada. Esse missionário, ele vai para a oração. Ele começa a orar a Deus. No segundo dia, a igreja começou a chorar. Mas ele não está comendo e ele não está bebendo, mas ele está orando. No terceiro dia, uma alma se entrega a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ele está orando, e ele está consagrando. No quarto dia, um paralítico anda, mas ele não está comendo, ele não está bebendo, ele está orando. Aleluia. E começou a circular na cidade, aleluia, o que estava acontecendo na igreja, o despertamento que estava acontecendo na igreja, a ponto que foram jornalistas falar, entrevistar o pastor no local, o pastor da igreja, aleluia, perguntando para o pastor da igreja quem era esse homem. E o pastor disse: olha, é um missionário, aleluia, que está aqui fazendo uma campanha. Mas o que ele faz? O pastor na entrevista disse: eu não sei o que ele faz, porque se ele dorme eu ainda não vi, se ele come eu também não vi, se ele bebe eu também não vi. Eu só sei que ele fica de joelho, chorando horas e horas no altar. Deus maravilhoso. Aí conta-nos a história que ele estava de joelho, esse missionário estava de joelhos no altar. Quando o pastor da igreja chega e toca no seu ombro, e ele de joelho só vira o rosto, e o pastor pergunta para ele: o senhor está precisando de alguma coisa? Porque ele não comia, ele não bebia. E ele olhou para o pastor e disse: eu estou precisando. E o pastor pergunta: o que o senhor precisa? E ele disse: eu preciso que o senhor dobre do seu joelho do meu lado e ore comigo um pouco, me ajude na oração. Oh, aleluia, glória a Deus. E houve um reboliço tão grande naquela cidade, por causa de um homem que orava. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus teve uma vida de oração. Jesus, ele vivia de joelhos, a ponto até mesmo quando ele estava vendo que a hora dele estava chegando de ir para a cruz, ele pega os seus discípulos, ele vai para o Getsemane, ou Getsemane, como queira, que significa prensa de azeite, e ele vai orar a Deus. Os discípulos não oram, os discípulos ficam lá, alguns vão até dormir, e Jesus disse: vocês não podem orar, vigiar comigo uma hora apenas de oração, uma hora só. A minha alma está angustiada, a minha hora está chegando, e eu preciso orar, e eu preciso que me ajude em oração. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele foi um mestre que viveu de joelhos. Você vai ver a vida de Paulo de joelhos, você vai ver a vida de Pedro, de João, a hora nona, 3 horas da tarde, todos
E agora é o tempo da porta formosa para orar, para buscar a Deus. Às vezes nós dizemos: eu não tenho tempo de orar, quase não dá tempo de orar. Meu irmão, com a permissão do pastor da igreja, aleluia, ninguém aqui pode dizer que não tem tempo de orar. Vocês não assistem, mas muitos aí assistem novela, assistem filme, assistem tantas coisas. É o WhatsApp, é Facebook, é tantas coisas, aleluia, que tira a visão de muitos crentes de ter uma vida de oração. E depois disso: eu não tenho tempo. Tem tempo sim, temos tempo sim, aleluia. Basta querer, porque tempo todos nós temos de orar. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Todos nós temos tempo. Santo, santo. A Bíblia diz, irmãos, trazeis o dízimos à casa do Senhor. Observe que a palavra é plural. Glória a Deus. Sim ou não? Está no plural, sim ou não? Sim. Trazei todos os. Dízimos. Aleluia, Deus. Você sabia que nós Glória a Deus. temos que dizimar nossa hora? Glória a Deus. Aleluia. Sabia disso? Eu vou mostrar para os irmãos. O dia tem quantas horas? 24. Glória a Deus. Uma carga horária de serviço, quantas horas são? 8 horas. Glória a Deus. 8 horas. A carga de sono para repor as energias, quantas horas são? 8 horas. Quantas horas sobraram? 8 horas. Um período de culto nosso, quanto tempo é? 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e 40. Sim ou não? Sim. Sim. Então nós temos que tirar de 24 horas, quantas horas? 2 horas e 40. Todos os dias. 2 horas e 40 é sagrado. Isso pertence a Deus. E nós não fazemos. Glória a Deus. Verdade, Deus. Todos os dias. Tem a culto ou não? Se não tem culto, tem que orar. É. Oração é a chave da É vitória. 2 horas e 40, pastor. Glória a Deus. Aí vai sobrar 8 horas. Tira 2 horas e 40, fica 5 horas. 5 horas e 20 minutos. Para nós. Bastante. É o suficiente. Supremo vigia, hein? Dá tempo de aprontar muito. Dá tempo de aprontar muito. Oh, Senhor. Você entendeu, irmão? Entendeu? Isso Glória. é sagrado, é de Deus, irmão. Verdade. É o tempo diário de Deus. Glória a Deus. É o tempo diário. Quem já ouviu falar de Moody? Glória. Quem já ouviu falar de Moody? Moody, ele era um sapateiro. Ele era sapateiro. Ele era um homem daqueles rude, meio campineiro. E ele aceitou Jesus. A história de Moody, Glória a Deus. vocês podem pegar a biografia dele no livro chamado A Seara em Fogo. Seara em Fogo. Moody é do nosso tempo, da nossa era cristã. E Moody orava a Deus todos os dias, 1 hora. E um dia ele fez um propósito com Deus. Moody disse: Senhor, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, eu quero levar uma alma à cruz. Todos os dias eu quero ganhar uma alma. Mas ele orava no mínimo 1 hora por dia. Glória. Quando foi um dia, Moody, atarefado com o trabalho, ele fadigou-se e acabou cochilando. E ele acordou com o barulho de uma grande chuva que estava caindo. E faltava 15 minutos para a meia-noite. E Moody disse: Senhor, não deixe virar o dia sem eu levar essa alma aos teus pés. Não deixe. E ele saiu desesperado embaixo da chuva. Faltava 15 para meia-noite. Tinha uma guarita de ônibus. E ele viu um cidadão ali naquela guarita se abrigando da chuva. E Moody chegou lá e disse para ele: aceite Jesus, ele morreu por você, aceite logo, meia-noite eu tenho compromisso. Quando ele deu por fé,
José, aleluia, conta-nos a história que estávamos dois chorando debaixo da chuva, não estava mais a guarita, debaixo da chuva, e muito orando, era meia-noite, e ele disse: obrigado, porque eu levei mais uma alma aos teus pés. Glória a Deus. O crente que ora, ele tem desejo de ganhar almas, irmão. Nossa, Deus. O crente que ora, ele não tem vergonha, viu, irmão? Ele não tem vergonha. O crente natural, irmão, porque tem crente natural, irmão. O que é o crente natural? É aquele que o diabo não está nem um pouco preocupado com ele. Ele não ora, ele não jejua. Malemar, às vezes lá, lê a Bíblia. Malemar. O diabo não está preocupado com esse crente, não, irmão. Nossa, Deus. De maneira alguma. Mas você quer ver o diabo ficar preocupado e furioso? É quando o crente começa a ter uma vida de oração. Nossa, Deus. Por quê, irmãos? Porque a vida de oração aproxima-se o crente de Deus. Uma vida de oração, o crente se enche de Deus. Uma vida de oração, o crente evangeliza mais. Uma vida de oração, o crente, irmãos, ele vai fazer visita, ele vai visitar mais. Os milagres vão acontecer. Ele vai ganhar almas para o reino. E o diabo não vai ficar satisfeito, vai tentar destruir ele, mas vai cair, porque aquele que está conosco é maior. É maior, é maior. Então busque uma vida de oração. Tenha desejo de orar. Tenha desejo, irmão. As horas já se vão, né? Nem sei quanto eu já falei aqui. Já é 9:10. Então, irmãos, busque uma vida de oração. Ore a Deus, irmãos. A oração nunca é demais. Ninguém pode dizer eu oro bastante. Ora nada, irmão. Ninguém ora bastante. Viu? Quanto mais orarmos, mais precisamos orar. Viu, irmãos? Então, ore a Deus. Busque o Senhor. E você vai ver. Não tome decisão sem oração. Ore a Deus. Lembra de Josafá? A batalha dos 3 reis. Glória a Deus. Quando eles saíram para a batalha, no meio da jornada faltou água para o povo, para os animais. E então Josafá pergunta ao rei de Israel: tem algum profeta aqui pelo qual eu possa consultar Deus, falar com Deus? E então o rei de Israel disse: tem, então me traga. E então veio o profeta. E aí Josafá consulta Deus através da vida do profeta. E então veio agora a palavra de Deus. Deus disse: cavai bastante buraco, poços, faz bastante buraco. Não vai ter chuva, nem vento, mas contudo, todos os poços se encherão de águas. Então veja, irmãos, Deus, através da oração, Deus vai direcionar você. Deus, através da oração, Deus vai abençoar a sua vida. Através da oração, Deus vai fazer um milagre. Através da oração, Deus vai fazer o impossível. Né? E aí, claro que era um exército grande, e ali tinha os murmuradores, talvez dizendo: estamos com sede, estamos fracos, estamos indo para uma batalha, e ainda vamos ter que fazer um trabalho brutal aqui, cavar poços. Eu não vou mexer com isso, não. Porque tem esse daí, irmão, que não ora, né? E quem não ora, irmão, não entende o mistério de Deus. Viu, irmão? Eu vou falar uma coisa para os irmãos: não diga os mistérios de Deus da sua vida para crente que não ora. Não fale. Não participe com ele. Sabe por quê? Porque ele pode. Posso falar, pastor? Pode trazer maldição para a sua vida. É verdade. Que é isso, pastor? É sim, irmão. Viu? Tome cuidado com o crente que não ora, irmão. Sabe por quê? O crente que não ora é murmurador. O crente que não ora é crítico. O crente que não ora, irmãos, ele é invejoso. Tudo e por aí vai. A gente não pode maquinar tanta coisa aí, irmão. Por quê? Porque ele vive o natural. O natural. Então, irmãos, participe com um crente espiritual. Um crente que ora, que jejuma, que busca a Deus. E aí, como ele é espiritual, ele vai entender os mistérios espirituais de Jeová, e ele vai se alegrar pela sua vitória. Ele vai se alegrar pela provisão de Deus na sua vida. Às vezes ele vai ser até o canal que Deus vai usar para abençoar a sua vida, de tão feliz que ele vai ficar. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que nós temos que andar com quem ora, com quem jejua,
com quem tem realmente um compromisso com Deus. Irmão. Aleluia. Viu, irmão? E principalmente nessa geração que nós estamos. Eu vou falar para os irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém, mas essa geração de hoje é muito fraca. É uma geração muito fraca, irmão. Viu, irmão? Desnutrida, como disse o pastor, é verdade. É bem isso, irmão. Não aguenta nada. Qualquer ventinho já, quando você pensa que está, já não está mais. Quando você. Cheio desse negócio aí mesmo. Glória a Deus. Não quer não me rela? Cheio de não me rela, não me toca. É desse jeito. Glória a Deus. Faz muitos anos que eu não ouço essa palavra. Glória a Deus. É desse jeito. Por falta do quê, irmãos? De oração. Glória. De oração. Você veja bem Daniel. Por que Daniel venceu? Por que Daniel foi parar? Aleluia, governador. Por quê, irmãos? Porque ele orava. Glória a Deus. Ele orava e Deus tinha um projeto. Viu, irmão? Ele vai parar, tentaram parar Daniel, que parar coisa nenhuma. Fizeram decreto, que decreto? Eu estou falando com o Todo-Poderoso, o negócio é com Jeová. Aleluia. Do jeito que orava, ele continuou orando. Glória a Deus. Agora fizeram o decreto, quem for buscar outro Deus, além do rei, ia lançar na cova, lança Daniel lá. Daniel lançado na cova dos leões. Glória a Deus. Mas parece que eu vejo Deus lá de cima. Glória a Deus. Leões, hoje é jejum para vocês. Aleluia. Esse está aí porque eu tenho um compromisso com ele. Aleluia. Esse está aí porque eu tenho um propósito com ele. Esse aí você não vai pegar, não. Jejua hoje. Glória a Deus. Aleluia. O rei parece que ele não dorme. Glória a Eu entendo que Daniel continua orando lá dentro da cova do leão, passando a mão na barbicha do leão, alisando o leão. Glória a Deus. Glória a Deus. E o rei atribulado. E os agós de Daniel zombando. Talvez querendo que amanhecesse o dia só para ir lá e pegar a roupa de Daniel, a túnica de Daniel, que de repente amanhece o dia, o rei depressa vai lá, a pedra está lá em cima tampando. O rei grita: Daniel, servo do Deus Altíssimo, se vires me dais um sinal. Daniel lá dentro: ó rei, Glória a Deus. vive o Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão direita ao céu. Sinto Deus aqui. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos por um instante. Aleluia, glória a Deus. Não é porque eu vim aqui trazer uma palavra, não. É porque a palavra é de Deus. E Deus já está dizendo que Ele vai mudar teu cativeiro. Ele vai mudar a tua história. Se você voltar-se para orar, para a oração, aleluia, para buscar a presença dEle. Escute o que Deus vai dizer para você agora. Ele vai salvar o teu esposo. Ele vai salvar a tua esposa. Ele vai salvar teu filho. Ele vai salvar todos os teus familiares. Ele vai fazer uma obra tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande, aleluia, que muitas das vezes você vai ficar admirado de ver, mas é por causa dos teus joelhos que vão andar agora dobrados. O Senhor quer que você busque a Ele. Ele está com sede de você, com saudade de você. Busque a Ele, busque a Ele, busque a Ele, porque Ele vai salvar os teus. Aleluia, Jesus. Deus de poder. Oh, glória! Glória. Há um perigo neste século vigente, a falta da oração, Meu Deus. de buscar a Deus, de orar, de falarmos com Deus. Glória a Aleluia. Deus. É tempo, irmão. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Aleluia. E Ele não vai vir buscar uma igreja de qualquer Glória a jeito. Deus. Não. Ele vai vir buscar uma igreja diferente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então ore ao Senhor. Tenha uma vida de oração. Busque a Ele. Glória a Deus. Daniel saiu da cova dos leões para ser governador. É. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. José tinha uma vida de oração.
O diabo tentou derrubar José através da mulher de Potifar, mas José resistiu porque tinha uma vida de oração. Ele sai da prisão para ser governador. Aleluia, glória a Deus. Escute, aleluia. Quando você tiver essa vida de oração que Deus quer que você e eu tenhamos, Ele vai nos tirar lá de baixo, vai nos colocar lá em cima, para a glória do nome dEle. Não estou falando que é para humilhar ou pisar alguém, não. É para mostrar que vale a pena orar, que vale a pena falar com Deus, meu irmão. Então busca o Senhor, não se canse de buscar a Ele, clame a Ele, porque tem coisas boas de Deus vindo para a sua vida. Deus abençoe os irmãos. Já vou parar por aqui. Deus abençoe. Glória a Deus. Que Deus continue falando ao seu coração. E a mensagem é essa: orai sem cessar. Ore a Deus, busque ao Senhor incansavelmente, porque Ele vai fazer além do que você pede. Amém, irmãos? A pastora está com a igreja. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Como é bom ouvir Deus falar. Como é bom ter intimidade com Deus. As bênçãos chegam mais rápido. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, amanhã começa uma nova campanha. Se creres, verás a glória de Se Deus. creres, verá a glória de Deus. João 11:40. É o título da campanha. Quem vai estar pregando? Missionário Anderson. O missionário Anderson vai estar ministrando a palavra amanhã. Essa campanha na direção da missionária Cláudia. No segundo dia, quem é? Pastor Jurandir. Pastor Jurandir, no segundo dia da campanha. Então nós estamos lançando a campanha também de domingo, irmãos. Porque nós precisamos estar praticamente todos os dias, todas as horas nos pés do Senhor. Ah, mas por que a campanha? Simplesmente o culto da família ninguém está vindo. Vem 2 pessoas. E nós precisamos movimentar, nós precisamos povoar o céu, irmão. Não povoar a igreja, mas nós precisamos povoar o céu. Mas como é que se povoa o céu? É convidando as pessoas para vir. Ovelha gera ovelha. Muitas das vezes as pessoas ficam esperando o pastor convidar, o pastor buscar. Amém, se o pastor puder buscar. Mas ovelha gera ovelha também. Pastor é ovelha do Senhor. Então, eu tenho eu acho que eu tenho um problema comigo, que é algo comigo e com Deus. Eu tenho uma necessidade, eu sinto no meu coração, na minha alma, uma necessidade de povoar o céu. Então eu saio daqui quase toda essa semana inteira com a Cláudia, a missionária Cláudia. E eu tenho que pegar Uber, porque essas 2 cirurgias, das 2 próteses nas 2 pernas, não me dá, eu não consigo subir o degrau do ônibus. E eu não perco tempo. Deus colocou no meu coração, não perca tempo. Tempo é alma. Então, Deus coloca no meu coração tudo que é para falar para as pessoas. Se eu estou na rua, eu falo. Se eu vou num consultório, eu falo. Se eu vou num banco, eu falo. Se eu estou dentro do Uber, eu falo. Se eu estou andando na rua, eu falo. Aonde eu estiver, eu falo. Não importa qual lugar. Se eu estiver no hospital, aí é que tem mais chance, que daí tem mais gente. Aí é que eu falo mesmo. Estou na rua, falo. Estou na lotérica, falo. Aonde eu estiver, não perca tempo, irmãos. Aleluia. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus. Não tenha vergonha de falar do Evangelho. Não tenha vergonha. Vergonha nós temos que ter. É pregar Jesus de novo na cruz. Como que nós pregamos Jesus de novo na cruz? Quando nós negamos a Ele, quando nós pecamos, nós estamos voltando a pregar Jesus na cruz.
Cristo. E se nós tiver vergonha, naquele grande dia também vai ter vergonha de nós. E aí? Não tenha vergonha de falar: Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, dá banho e dá leva para o céu. Glória a Deus. Irmãos, é muito difícil pregar nas ruas, nos postos de saúde, nos bancos, se é polícia, seja lá quem for. Às vezes pessoas lá de fora do Brasil ligam para mim, pelo amor de Deus, olha, eu já aproveito a oportunidade e já prego, falo: você tem que aceitar Jesus, você precisa de Jesus, você precisa ir morar no céu. Eu não quero ir sozinha para o céu, porque o capeta não quer ir para o inferno sozinha. Eu falo: não tem vergonha não, porque o capeta, irmão, está trabalhando dia e noite, para levar o povo para o inferno. E muitos estão indo de passos largos, porque não quer compromisso com Deus. Mas nós que estamos nesta noite aqui, nós queremos compromisso com Deus. E nós não podemos olhar nem para A e nem para B. Não olha: irmão fulano falou de mim, irmã ciclana falou de mim, fulano olhou de mim feio. Olha para Jesus, olha para o autor e consumador de todas as coisas. Ele é que vai garantir a tua vitória, é Ele que vai te justificar diante de quem fala de você. Glória a Deus. Não temas quando alguém levantar contra a tua vida. Glorifica a Deus, porque grande é o vosso galardão no céu. Vamos levantar. Depois de uma palavra dessa, eu estou alimentada muito bem alimentada. Glória a Deus, eu fico feliz de ouvir uma palavra dessa. Eu, no começo do meu ministério, nós íamos para a sede, eu batizei no Belém, então nós íamos para a sede. Você batizou no Belém também? E todo o ministério foi no Belém. Oh, glória! Eu fiquei, acho que uns 15 anos só, depois, foi Deus, quis assim seja. Nós dobrávamos o joelho no dia da consagração, nós dobrávamos o joelho 7 horas da manhã. Meio-dia nós não tínhamos levantado o joelho. Hoje eu não tenho mais joelho para dobrar, mas só que a comunhão com Deus parece que está maior, porque daí eu oro deitado, eu oro sentado, eu oro andando, eu oro do jeito que tiver, eu oro. Estou arrumando cozinha, estou falando com Deus, estou fazendo comida, estou falando com Deus, estou no banheiro, estou falando com Deus, estou na lavanderia, estou falando com Deus, estou aqui na igreja, estou falando com Deus, estou andando na rua, estou falando com Deus. E o negócio, eu pensei que o negócio ia ficar pior, mas ficou melhor, porque muitas das vezes você olha para o seu problema e esquece de Deus. Eu olho para o meu problema e lembro que Deus é maior do que o meu problema. Porque enfrentar durante 4 meses 2 cirurgias de prótese no joelho é muito pesado. E as fisioterapias que doía. Então eu via nas fisioterapias. E ali eu ganhei o fisioterapeuta, eu fui ganhando os pacientes, aí ia ganhando. Deus não estava falando, o paciente está lá e eu levantava da hora que eu estava fazendo, eu ia falar, Deus falava: vai lá e fala. Eu ia, sem vergonha nenhuma, porque você não pode ter vergonha de falar do amor de Jesus. E graças a Deus, irmãos, eu agradeço a Deus, porque Ele me dá um fôlego de vida para poder falar do amor dele. Quando eu acordo, eu falo: obrigado, Jesus, hoje já tem mais uma chance para poder falar do teu amor para as pessoas. E é isso que nós temos que carregar dentro da nossa alma. Dentro da sua veia precisa correr o sangue missionário. Não importa se você é missionário, se você é um crente comum, como se dizer assim, um irmão que não está com cargo na mão, não precisa ter cargo. E eu comecei a pregar para as pessoas, ganhar alma para as pessoas. Levou 13 anos para me ser consagrado, missionário. 13 anos fazendo a obra, viajando para todo lado, sem consagração. Porque quem consagra é Deus. Quem consagra é Deus. É Deus que Deus te deu a boca. Eu não vou porque eu vou esperar Deus mandar. Não para com isso. Para com isso, não fica esperando Deus mandar você fazer a obra, não.
Deus chamou você, foi para fazer a obra. Quando você ergueu sua mão para fazer a vontade do Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu te aceito como único suficiente Salvador da minha alma. Então, você já tem o ID. Você tem o ID. Não envergonhe do Evangelho. Amém? Soberano Santo, Jesus querido, Jesus amado, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença. Pai querido, Pai amado, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu sou pequena, mas o Senhor é grande. O Senhor tem poder no céu e na terra para dar vitória para Teu povo. Esse povo que está aqui, Senhor, hoje, eu tenho certeza que eles não vão sair daqui com as mãos vazias, Senhor, porque o Senhor tem bênção para cada um dos irmãos, Senhor. Papai, que esse culto, Senhor, eles levam não só para a casa deles, mas aonde eles forem, aonde eles estiverem, Senhor, que Ele leva esse culto de oração, esse culto de comunhão, esse culto de santidade, esse culto de amor ao próximo. Senhor, meu Deus, derrama o Teu poder e a Tua glória. Pai querido, Pai amado, eu não posso, mas o Senhor pode. Entra com providência, abençoe e dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, no milagre. Eu creio na bênção. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmão, antes de entregar, eu não sei se a irmã não vai acreditar, mas eu vou falar, porque se eu não falar, as pedras clamam. A irmã tem um projeto com Deus. Você fez um projeto. E os seus projetos não são pequenos. Seus projetos é grande, porque você é ousada na obra de Deus. Deus está assinando com caneta de ouro a tua vitória. Deus é assim, tipo, você doa para Deus e imediatamente Deus devolve para você. É algo que a irmã colocou no coração com Deus. Deus se agrada dessa obra. Deus se agrada do que a irmã está no coração para com Deus. Não temas, não te preocupa se A e B vai falar alguma coisa, porque A e B não morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Então a satisfação você deve só para Pai, Filho e Espírito Santo. O resto é essa. Amém, querida? Eu não te conheço, mas Deus falava assim para mim: filha, ela tem algo no coração a respeito da minha obra, mas na medida que ela foi, eu já assinei os projetos dela, mas na medida que ela fazer para mim, eu já dou. Ela dá para mim, eu dou para ela, dá para mim, eu dou para ela. Então é uma fonte que não tem fim. É uma fonte que quanto mais você tira, mais cresce. E você está entendendo o que Deus está querendo falar para você. Porque Deus conhece o teu coração e sabe o amor que você tem na obra. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te ilumine e te guarde. Com prazer te conhecer em nome de Jesus. Você já mora no meu coração. Para a honra e glória do Senhor. Sempre que eu falo para as pessoas, gente, o pastor João é uma bênção. Como eu tenho vontade de conhecer a esposa dele, Senhor. Senhor, traga ela. Mas eu falei no pensamento, eu não falei de boca falando. Eu falei, Senhor, traga ela, eu quero conhecer ela. Porque o seu testemunho com ele, mas nós não esquece nunca mais. Esse testemunho de amor foi muito lindo. E eu agradeço a Deus pela vida, pela sua vida e pela vida do pastor João, e pela vida do pastor Daniel, da esposa dele, pela vida da irmã Sebastiana, da irmã Marilene, da diaconisa Catarina, o irmão Severino, a irmã Miriam, a Becinha da Laura, o irmão que está nos visitando hoje, acho que pela primeira vez, não lembro se meu irmão, é a primeira vez? Primeira vez, seja bem-vindo, as portas estão escancaradas. Pela irmã Andressa, que praticamente já é de casa, a filhinha dela, o pastor Jurandir, o pastor Joaquim, pela Ângela, que já é daqui, aleluia, pela missionária Cláudia, pelo pastor Rob, por todos, irmão,
Muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi Jesus que te trouxe aqui nesta noite para ouvir que você precisa se chegar mais e mais nos pés do Senhor. Amém? Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Não esqueça da grande campanha amanhã. Quem vai estar pregando, sabe que quinta-feira nós temos